Solverde.pt. São muitos anos. Olá, sejam bem-vindos a uma edição muito especial do podcast F1 na Sport TV. Não estamos no nosso habitual espaço, estamos em Coimbra, na Autofórum, e com um convidado também ele muito especial. Filipe Albuquerque, que dispensa apresentações, hoje vai estar à conversa connosco. Vamos falar de Fórmula 1, mas vamos falar muito para lá da Fórmula 1. Mas, Filipe, começamos exatamente pela Fórmula 1. Mesmo à distância, porque as tuas obrigações profissionais se calhar não te permitem ver todo o campeonato, como olhaste para esta temporada 2023 do Mundial de Fórmula 1? Bom, eu acho que hoje em dia, com a quantidade de corridas que a Fórmula 1 tem, eu acho que não há ninguém que consiga, aliás, tu, porque é o teu trabalho, que consegue estar em frente à televisão sempre ali, mas, ou seja, são cada vez mais corridas, super engraçadas de ver, mesmo tendo em conta que tivemos um ano super dominador do Max Verstappen, da Red Bull, mas mais do Max Verstappen. Acho que os números falam por si. 19 corridas, corrijo-me se não estou enganado. 22 corridas, 19 vitórias. 19 vitórias em 22 corridas é inacreditável. E depois, acho que, infelizmente, por acaso, na última corrida de Abu Dhabi, já sabia que era o segundo e o terceiro classificado. Mas a disputa entre vários construtores foi muito engraçada. É interessante olharmos para este campeonato e tem-se feito muitas comparações, por exemplo, com o campeonato de 1988, onde o McLaren foi igualmente dominador, ainda que a média de vitórias face a grandes prémios seja até superior. O Red Bull fez melhor do que tinha feito o McLaren, que era então um recorde. Mas este é um campeonato onde falámos muito do carro e acho que nos esquecemos algumas vezes de falar do piloto. O Max Verstappen fez mesmo a diferença, concordas? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E acho que onde nós temos que ver que ele teve muito bem, e a equipa, mas ele também muitas vezes. Vamos, por exemplo, dar um exemplo do Mónaco. E eu dou-vos dizer esta parte do lado do piloto, que é quando nós estamos em primeiro, e agora estamos aqui, não me quero comparar com o Max Verstappen, claro. Até porque, mas a essência é sempre a mesma quando estamos a liderar uma corrida, é sempre a mesma, que é quando estás em primeiro e estás com um carro muito bom a seco, aquilo está controlado e sabes como é que tens que fazer as voltas. Mas o que aconteceu no Mónaco é que começou a chover. Entre tomar a decisão correta de pneus de chuva, pneus intermédios, pneus slicks, tomar a decisão correta, em que tomou uma decisão melhor, que na altura era o Alonso que estava em segundo, e mesmo quando estavam os dois com os mesmos pneus, ele continuou a abrir, ou seja, a nível de confiança, a nível de mestria, de rapidez, em qualquer condição que apareça durante a corrida, que normalmente que é o piloto está em segundo, que é confusão, ou seja, aquilo está muito estável, não vai lá seco. Portanto, que começa a chover, porque é quando ele começa a arriscar e a pôr o piloto que está em primeiro em risco de bater, arriscar, começar a aproximar-se, porque está a arriscar bastante, tem pouco a perder, mas ainda assim o Max saía por cima. E isso diz muito da sua capacidade de superioridade em todas as condições, que isso não é nada fácil. E, portanto, isso foi isso durante o ano todo, quando chovia, quando não chovia, quando estava a seco, ele ganhava em todas as condições. E, portanto, quando é assim temos que tirar o chapéu e dizer que ele está mesmo num nível um pouco à parte. Mas, embora também, vamos também aqui dizer que faz muito lembrar também quando o Vettel começou a ganhar tudo na Red Bull. Ele ganhou 4 anos em que era intocável, poucas eram as corridas que ele perdia, e portanto uma coisa leva à outra. Estamos a ver também um Verstappen que não víamos há muitos, estava a amadurecer, estava a crescer como piloto. Ele era um piloto muito agressivo, batia muitas vezes, e hoje em dia, não, ele até abdica às vezes certas ultrapassagens, certas posições, porque também já sabe que vai passá-lo mais tarde, mas isso amadureceu muito. Mas isso é algo que vem com a maturidade do piloto ou vem com a maturidade do piloto sabendo que tem um carro que lhe permite controlar por cima a corrida? Eu acho que são as duas. Eu acho que, e ele depois mesmo disse isso em uma entrevista, já não sei qual foram tantas corridas, já não me lembro, mas que ele disse mesmo isso, que sim, o meu arranque não foi o ideal, porque se calhar estava no lugar sujo da pista, se calhar não foi o arranque perfeito, ou o outro fez mesmo o arranque perfeito. Saberia que passavam mais tarde. Acho que, se não me engano, foi em Spa.
E assim foi. Ele veio atrás dele e acabou por o passar e ganhar. Foi uma coisa que levou à outra, e depois também esta superioridade de ganhar tantas corridas faz com que ele fique mais relaxado. E depois, as coisas quando correm bem, correm ainda melhor. Se é algo que vocês como pilotos sentem, Sentimos. uma corrida corre bem, a segunda corrida corre bem, a terceira corrida corre bem, o vosso estado de espírito, mesmo sabendo que vocês são extraordinariamente competitivos e não gostam de perder nem a feijões, não é? Mas vão para a corrida seguinte, após 3, 4, 5 vitórias, com aquela sensação de está ganho, ou é mais fácil ganhar? Eu acho que a sensação de estar ganho, ou pelo menos falo por mim, a sensação de estar ganho é estarmos a tomar por garantido a vitória. E eu acho que aprendi desde muito cedo, que houve uma vez que fiz um erro na última volta, porque exatamente com esse sentimento de estar ganho. E, portanto, nós temos de estar sempre capacitados de fazer o nosso melhor naquilo que está ao nosso alcance. E, portanto, vamos fazer o melhor. Mas, o que é engraçado, e depois eu, pelo menos, gosto também de analisar as minhas coisas próprias, que é o que é que dependeu de mim, o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal. Isso é que, às vezes, há corridas que uma pessoa ganha por sorte. Não há campeões sem sorte. E há vezes que as coisas não estão a correr tão bem, mas é um segundo lugar, um terceiro lugar, que é ótimo. E depois, de repente, aconteceu qualquer coisa em que os outros... O clique de, uau, isto tive sorte, mas se calhar uma coisa que está ligada com a outra e as coisas ainda correm melhor. É difícil de explicar esse efeito, essa causa natural, porque não há justificação para isso. Ou seja, a sorte trabalha-se, a sorte dá trabalho, mas o que é certo é que às vezes há mesmo sorte. Deixa-me manter na Fórmula 1 e falar de algo que vai até para lá da Fórmula 1. Nos últimos meses tem-se falado muito de pressão sobre os pilotos. E aqui vamos concentrar os pilotos, ainda que nós saibamos que as equipas, os elementos das equipas, até porque têm muito mais horas de trabalho, sofrem muito mais. 22 grandes prémios, 24 no próximo ano, a pressão é enorme. O caso do Sérgio Pérez é apenas um. Mas Verstappen, por exemplo, veio falar do excesso de show na Fórmula 1 para lá daquilo que é sentar no carro, guiar o carro, ganhar ou perder. Tivemos o caso do Kalle Rovanperä, que com 23 anos, depois de 2 títulos nos rallies, diz: eu não quero mais fazer no próximo ano a temporada completa, vou fazer só meia temporada. Como é que tu vês isso? É fruto de, digamos que é um fenómeno sociológico, é fruto do tempo, ou é fruto, de facto, de cada vez mais pressão na profissão de piloto? Eu não acho que seja pressão, porque isto é muito pessoal. Eu acho que neste mundo, hoje em dia, tão competitivo que nós estamos, a pressão vai lá estar sempre. Nós, quando estamos a ser contratados por uma equipa que é ganhadora, é porque estão a contratar o melhor ou porque estão a contratar com a expectativa de ganhar. Mas, ao mesmo tempo, também está a ser contratado pela equipa que quer ganhar, ou seja, que está a condições reunidas para ganhar. Porque depois a pressão anda sempre de algum lado. Ou seja, e o Max Verstappen faz isso muito bem. Se vocês repararem, e eu inicialmente era um bocado agressivo, não gostava da atitude dele de não simpatia que ele tinha pela equipa, como aconteceu o ano passado, ele não agradecer ao Pérez e deixá-lo passar, e de falar no rádio com a equipa de uma maneira tão agressiva, depois de uma equipa lhe ter dado o campeonato. Mas o que é certo, o que ele faz, é engraçado, porque isto é psicológico, é ele vira a pressão ao contrário. Ele passa a pressão, principalmente dentro da Red Bull, que será das equipas com mais pressão, passa a pressão para o outro lado, que é, vocês não me dão o carro bom, se eu não sou capaz de ganhar e estou à frente do meu colega de equipa, a culpa é vossa. Vocês têm que fazer melhor, vocês têm que melhorar o carro, isto não é aceitável, eu vou para a Ferrari, eu vou para a Mercedes. Porque, repara, tu tens que ver o contrário, porque no dia em que o Verstappen fizer um erro, ele tem muitos créditos, mas 2 ou 3 erros e o colega de equipa ficar à frente dele, o primeiro pensamento ou a primeira coisa que o Helmut Marko vai dizer ao Max: hoje estiveste a dormir. E a pressão vai passar para o lado dele. E então, eu acho que até lhe deve dar gozo, dentro deste mundo, que eu ainda por cima trabalhei com o Helmut Marko, sei como é que era, que é: Filipe, se tu não vais ao pódio na próxima corrida, este não é o teu desporto. E ele diz-te isto claramente antes de um fim de semana. Portanto, tu aprendes a lidar com a pressão.
E depois é ver como é que tu jogas com este... Como é que, no fundo, afastas a pressão sobre ti e a entregas a alguém. Exatamente. E, portanto, ou partilhas, pelo menos. O Max fez muito isso. Portanto, eu não acho que seja a pressão. Eu acho que começa a ser cada vez mais, e tens um bom exemplo, que é NASCAR. NASCAR são 36 fins de semana. 37 ao todo, sim. Tu deixas-te ter vida pessoal. E mais, com as corridas que tu tens, começas a ter uma coisa que não tinhas... Na Fórmula 1 já tens há muito tempo, mas não tinhas tanto, mas que é os dias de simulador. Tu tens muito mais, cada vez mais, a quantidade de patrocínios que cada equipa hoje em dia tem. Estamos a falar de quê? 30? A McLaren acho que tinha 36 parceiros. Entre parceiros técnicos e patrocinadores. Eles começam a contratar o terceiro piloto para estar nos eventos de patrocínios. Portanto, aquilo que o Max Verstappen começou a fazer, que era andar de kart e fazer corridas, e ir para o fim de semana e estar com o pai e vamos lá correr e vamos embora a seguir no domingo. Não, no domingo não. No domingo ainda tenho que ir, depois da corrida, ainda tenho que ir para o evento com o patrocinador que quer estar com ele. E depois, na segunda-feira, tenho que ir à entrevista. E, portanto, a vida dele não acaba depois da corrida. E não hoje há pausa. Digamos que hoje toda a gente é jornalista, toda a gente quer fazer uma selfie, que toda a gente quer ter a sua página. Já são muito sociais. Na Fórmula 1 já são muito protegidos dessa parte, porque senão é impossível. A fotografia hoje em dia tomar conta completamente das pessoas, deixa cá tirar a selfie. E, portanto, não é só conduzir o carro, porque se lhe dissesses que é só conduzir o carro, vamos dizer um bocadinho agora, ser um bocado maus, mas a verdade é esta. Nos tempos de Covid eram espetaculares. Exato. Nesse aspecto, sem dúvida. Não havia sessão de autógrafos, não havia contacto, porque depois, repara, eles tens que ver isto a um nível... Voltaste atrás, não é? Voltaste àquela altura em que era chegar, sentar, correr e ir embora. Exatamente. Trabalhar com a equipa, obviamente. É a diversão pura. Mas lá está, como toda a gente percebe, que nada é perfeito e a Fórmula 1 tem que vender o momento que está agora. Sim. Mais corridas, mais eventos de mídia, mais patrocínios, e eu acho que é essa parte toda que os começa a cansar. Que é, já não consigo, se calhar um bocadinho disso, mas noutra escala foi o que aconteceu ao Rosberg. Eu tenho uma família, tenho um trabalho que adoro. Tinha alcançado o objetivo de ser campeão do mundo, bater o Hamilton. Vou divertir, mas eu tenho a certeza que ele passa por momentos que se arrependeu. Continuamos na pressão. Tu também começaste muito cedo e vemos o Rovanperä e vemos o Verstappen, que são pilotos. Os pais tornaram-nos pilotos muito cedo. Era um objetivo, se calhar, dos próprios pais, que tiveram uma carreira de sucesso, mas não chegaram ao sucesso a nível de um título mundial. Nem o pai Rovanperä, nem o pai Verstappen. Tu começaste também muito cedo, mas começaste de brincadeira. Era um hobby de família ir fazer corridas de kart. Depois tornou-se verdadeiramente uma paixão e uma profissão. Achas que o Max e o Kalle, por terem começado tão cedo, e aqui até foi mais o Rovanperä a ceder primeiro, diz: não quero fazer uma temporada completa no Mundial de Rallys, quero ir fazer outras coisas, quero ir fazer drift, quero ir fazer outros eventos, sempre ligado às corridas, porque é o mundo dele, sim, é o que ele sabe fazer. Como é que vês esta situação? Já tenho vindo a perceber disto há muito tempo, dentro do meu meio, em Le Mans. Esta coisa de querer ser sempre o mais, bater os recordes, de querer ser sempre o mais novo, de fazer Le Mans com 16 anos. Acho que é uma tolice. Acho que o Verstappen e o Rovanperä, os pais, perceberam porque é que perderam. E que uma pessoa, quando perde, aprende muito. E percebem, projetaram nos filhos como é que eles vão dar a volta, como é que eles vão fazer. Se eles começassem de novo, como é que eles ganhariam? E era exatamente assim. E, portanto, projetaram nos filhos a estratégia vencedora. Muita pressão desde o início, andarem muito tempo. Não há vida para estes miúdos. Eles não foram crianças. Viviam numa caminhoneta de pista em pista. Não têm amigos de infância. Não têm. Eu vivi o desporto nem metade da intensidade que estes miúdos estão hoje em dia a pensar. Eles têm que andar todas as semanas de kart. Os valores que hoje em dia se praticam são 4 vezes maiores daquilo que eu praticava. Hoje em dia tem que se criar a regra de
não podes treinar naquela pista X dias antes, não se pode haver X dias de teste. E ainda assim, certos pais compram as equipas, compram carros anteriores para estarem a testar durante o inverno. E, portanto, isto tira o prazer da vida. Tira o prazer de está-me a apetecer voltar a andar. Exatamente. E já não há. Já não há, porque é todas as semanas. Mais um dia. Já não é um prémio, é Já uma não- obrigação. Já é uma obrigação. E essa obrigação, tu começas a sentir isso, se calhar mais tarde, quando começas a ter os teus 30 e muitos, e é quando tu começas a pensar se quer fazer outra coisa na vida. Mas não, eu estou a começar a ter isso aos 20 e poucos, que é uma loucura. Há essa pressão de fazer mais e melhor é essa intensidade que eu acho que a FIA devia começar a meter Fórmula 1. Porquê a necessidade de autorizar um miúdo de 17 anos, como foi o Verstappen, a estar na Fórmula 1? Agora já não pode, já é a partir dos 18, mas se calhar 18, mas não, 20. 20. 20. Até porque permitem aos miúdos ter alguma vida, ter alguma escola básica que não têm, o básico. Eu tive a escola básica, mas mesmo assim já não fui à universidade. Porque sabia que se eu fosse à universidade não ia ser o melhor piloto. Foi uma decisão que tive que ter. Estes miúdos já nem a escola básica têm. É esquecer. Dizem que têm professores privados, vivem na internet, mas não é isso. E, portanto, eu acho que a FIA devia começar a controlar que só podes começar na Fórmula 2 com X anos, só podes entrar na Fórmula 1 com X anos. Que é para não saltar etapas. O Verstappen sai dos karts, faz um ano de Fórmula 3, Fórmula 1. Isto não é certo. Porque depois dita a regra. Todos os outros pais querem fazer isto. Passa a ser o exemplo. E sobretudo se o exemplo for de ganhador. Não é? Se for de ganhador. Toda a gente acha que o filho Que é assim. é o futuro Max Portanto, está Verstappen. errado. E, portanto, não só ajuda o próprio miúdo, ajuda a cadeia de preparação e ajuda também as equipas e as corridas que há antes e a percepção disto. Ou seja, e depois também a sua vida. Eles viveram. É claro, é exatamente, lembro perfeitamente do Phelps dizer isso. Ganhou as médias medalhas que tinha ganho porque estamos no mesmo nível. Os Jogos Olímpicos são muito intensos, que é, eu ganhei isto tudo e eu agora é que preciso de viver. É estranho, não é? Eu quero perceber, isto não acontece no desporto automóvel, porque eu diria que a parte física são 20% da performance, o resto, 80%, é carro e lidar do talento com isso tudo. Nos Jogos Olímpicos é o contrário, mas só para dizer que o Phelps dizia, eu quero comer um hambúrguer. E estes É um miúdos prazer querem... pequeno, não é? Exatamente. É um prazer pequeno. É uma coisa pequena. E estes miúdos vão querer... Eu quero andar num carro diferente para saber o que é. Mas porquê que tu nunca andaste? Porque nunca tive tempo. Alguma vez sentiste este tipo de pressão? Mais. Alguma vez tiveste vontade de parar, fazer menos coisas? E aí, vontade voluntária, não é? A tua vontade. Alguma vez sentiste isso? Tive uma vez de pensar que eu assim não vou continuar muito tempo. Foi quando a Audi decidiu sair de Le Mans e, portanto, em 2016 ele honrava o meu contrato e ia continuar a correr, mas eu estava que nem gato a cair por uma parede abaixo, onde é que eu vou correr a seguir? E, portanto, liguei para uma equipa de LMP2 em que sim, estamos muito interessados, vamos ver, mas que é a resposta tradicional. Liguei para uma equipa de GTs também para perceber se eles me queriam. Sim, vamos ver. E o que é certo é que o plano A, B, C, D funcionaram. Portanto, eu fiz num ano 4 campeonatos e cerca de 24 fins de semana de corridas. México, Vallelunga em Itália, Vallelunga Estados Unidos em Austin, Spa, um filme que tinha 8 fins de semana seguidos de corridas em continentes diferentes. E eu pensei, eu adoro isto, mas está a ser demais. Eu não vou aguentar fusos horários, já não sabia, dormia encostado a qualquer coisa, porque para mim era sempre hora de dormir. Portanto, percebes agora esta pressão e esta loucura das 22 provas, das 24 corridas para o próximo ano? Atenção, para mim não funciona. Há pilotos que depois funcionam para eles quando não têm família. Mas eu acho que parte do desporto, ao mesmo tempo, também é respeitar que as pessoas têm que ter uma vida normal, não é? Tipo, sabes, é quase aquela coisa do
lavar o prato e meter na máquina e meter o lixo, sei lá, coisas básicas que nunca fizeram, porque estão sempre... Olha, vou dar um exemplo bom. Eu, quando chegava à casa, a Joana, minha mulher, e ela dizia, olha, vou-te preparar uma coisa que tu gostes. E o que é que tu queres? Eu quero rissóis com arroz. Não, mas tipo uma coisa boa, um bom prato. Rissóis com arroz. Eu quero um rissolzinho, tipo, muito simples. Queres ir jantar fora? Não, por favor. Não. Quero o conforto da minha mesa, E eu da quero o minha conforto cadeira. de casa e de uma refeição normal. Porque eu disse à Joana, e isto é o twilight do que acontece que aconteceu na minha vida, que era, eu já não suporto restaurantes com uma estrela Michelin. Eu não quero estar à mesa 3 horas. Quero a tasca. E a comer coisas. Eu quero um prego. Eu quero um bitoque. Quero coisa mais simples. E a Joana, ok, mas foi o que nós temos a comer ontem. É para quem me dera. E sabes, e é engraçado como é que nós podemos estar a viver vidas tão diferentes e de luxo, sim, mas que tu precisas de simplicidade. E eles vivem sempre assim. É mais um lounge, mais uma pessoa importante, mais um não sei quantos. E estou constantemente nisso. E aquela vez que em que tu acordas e estás de pijama, eles não têm isso. Tu és pai. Falávamos do pai Verstappen, do pai Rovanperä, são sempre bons exemplos. Há outros, mas estes deram campeões do mundo. Gostavas de ter a mesma abordagem com as tuas filhas? Eras capaz de ter a mesma abordagem com as tuas filhas? Sonhares que elas chegassem, e aqui nem sequer tem a ver com o género, chegassem a campeãs do mundo de Fórmula 1 ou campeãs do mundo de rallies? Claro que sim, que era um grande orgulho. E eu acho que eu iria exatamente fazer, ou ter aí exatamente a visão, porque não cheguei à Fórmula 1, sei como é que eu não cheguei à Fórmula 1, como é que eu não ganhei a guerra da política, não ganhei os meandros. Ias com a couraça. E iria com outra visão e saber com que elas não falhassem e iria fazer aquele trabalho. Não descurando aqui essa intenção muito, muito importante que é o trabalho da minha equipa de management, do Nuno Coceiro e do Pedro Coceiro. Não descurando isso, porque acho que estamos sempre a aprender e eles dizem muito bem que é, quando nós começámos a correr lá fora, já os brasileiros tinham campeões do mundo de Fórmula 1. Portanto, isto é tudo uma aprendizagem e, portanto, dar-nos a conhecermos que os portugueses andam muito bem também. Ou seja, tu tens pilotos de qualquer nacionalidade com talento. E é claro que tem que haver muita paixão, mas eu teria que... Mas ias a este limite que o pai Rovanperä e o pai Verstappen foram? Repara, os miúdos, eu acho que a minha visão é eu mostrar, e eu não tenho nada a fazer, eu mostro às minhas filhas o que é que há neste mundo de desporto, de atividades. Eu acho que o desporto é super importante nos miúdos porque lhes dá disciplina. E aprende e lhes dá que é as coisas que, se tu quiseres alguma coisa, tens de trabalhar. E porque há muita gente também quer a mesma coisa que tu queres. Tens de trabalhar para isso, as coisas não caem do céu. E isso dá-te aquela disciplina que tu vais precisar para a vida toda, quer seja corridas ou o que quer que seja, tudo na vida. Portanto, tens que ser dedicado. Portanto, eu quero-lhes mostrar isto. Se eles quiserem depois ir ser pilotos de automóveis, quiserem ser pilotos de motas, de nada, ok, eu quero que elas sejam felizes. Agora eu quero-lhes é transmitir que estamos num mundo cada vez mais competitivo e se elas quiserem ser alguma coisa, têm que trabalhar. Elas podem querer ter uma vida completamente simples, ok, mas eu vou estar ali só para encaminhá-las. Agora, vais-me dizer, se elas quiserem jogar basquete, claro que sim, vou fazer zero força para que isso aconteça, porque eu sei que elas nunca vão ser um talento. Elas são pequenininhas, saem ao pai, eu sou pequeno, elas nunca vão ser um grande talento. E depois tu tens aquelas pessoas que são fora do normal, que só veem basquete à frente e só querem aquilo, e então aí não posso contrariar. E essas pessoas, às vezes, tu tens em não sei quantos, como tens agora em Portugal, em Coimbra até, um Diogo Ribeiro, que foi campeão e é recordista de natação, sem a estatura normal que os miúdos costumam ter. Que é incrível, porque há talento. E, portanto, tens que respeitar uma parte de talento, mas, se calhar, eu também não vou forçar muito quando, se calhar, não tens a fisionomia para tal, como atletismo.
as minhas filhas vão ter as pernas curtas, sabes? E não vai dar. Mas deixa-me ir para o outro lado, que é, tu tens uma história engraçada, uma história... O teu caráter foi construído, não foi à pressão, mas quase. Tu vais-nos contar aquela história do miúdo de 17, 18 anos que saiu de Coimbra, foi viver para a Itália, para cima de uma garagem, sem televisão, quase a passar frio, não passaste fome, mas tu eras um coimbrão de classe média, média alta, que tinhas tido tudo enquanto miúdo, enquanto teenager, e de repente veste sozinho a Itália, em cima de uma garagem de uma equipa de karting, sozinho. Vais-me contar essas histórias? Já contei. Elas têm, e hoje em dia, possivelmente, nós vivemos facilmente no consumismo e é muito fácil de mimar e de dar demasiadas coisas às miúdas. Custa-me, às vezes, dizer, pai, dás-me isto, e eu podia dar-lhe. Não, filha, não pode ser. Mas porquê? Porque não. Porque não tenho argumentos para dizer que não. Mas para não pode ti, ser. naquela altura, até por aquilo que aconteceu com o teu pai, tu cresceste mesmo naquela altura? Muito. E às vezes penso nisso, que é, eu acho que se o meu pai estivesse bem na altura, ele ao fim do ano iria dizer, pois que também o Nuno Coceiro me protegeu também disso, mas ele iria estagnar ali, parar a hemorragia, que era, calma que isto não é normal. Mas, ao mesmo tempo, também estar ali sujeito a essa vida difícil, me fez crescer. E eu acredito muito, quer queiras, quer não, que é uma pessoa quando passa por dificuldades é quando cresce. E é quando enrijece. É duro, mas é. Mas eu senti isso, e o ano que eu mais cresci foi aí nessa altura. Tinha um mentor, que era o Danilo Rossi, que era super duro. Portanto, não é por acaso que no ano a seguir, ou 2 anos a seguir, quando eu venho para a Red Bull, estou a viver em casa. O meu Helmut Marko é muito duro, mas não é tão duro como um Danilo Rossi. Para mim, eu estava super feliz. Se eu tivesse vindo de um mundo, não é mimado, mas em que tudo está à minha maneira, está tudo direitinho à minha volta, não há pressão, passa uma mão na cabeça, deixa estar, a próxima vai ser melhor. Eu não tinha estado à altura da pressão que o Dr. Marko nos punha na altura. E a oportunidade que eu teria iria ser escassa. E repara, eu tive 3 anos com o Dr. Marko e fomos nós que decidimos sair. Não querem? Vamos embora. Tchau. Mas é por aí que eu vou agora. Tu deves ter sido um dos poucos, se não o único piloto, que disse, eu não quero mais a Red Bull. Cortaste a ligação à marca e nós olhamos, ainda este fim de semana eu estava a pensar e de repente, todos os campeões do mundo de FIA deste ano são pilotos Red Bull, ainda um deles já não é, mas foi, até correu na Fórmula 1, o Brandon Hartley. Todos os outros, todo o terreno, ralis, circuitos, são todos pilotos com ligações à Red Bull. Tu consegues explicar, primeiro, porque é que achaste que era a altura certa de dizer não à Red Bull, e consegues explicar este fenómeno de termos todos os campeões FIA de 2023 com uma ligação direta à atual ou anterior à Red Bull? Repara, é quase como eles vão buscar os pilotos com talento e depois dão-lhes as ferramentas para que nada lhes falte. Desde parte física, desde as melhores equipas e aprender com os melhores engenheiros. Portanto, criam logo ali uma base e em cima disso, muita pressão. Portanto, só ficam lá os bons, que sabem lá com a pressão e que querem aprender e querem ser melhores. Portanto, não há... E para isso é preciso teres um grande investimento e eles investem bem. Portanto, eu só tenho que estar agradecido, eu, como todos os outros pilotos da Red Bull, só tenho que estar agradecidos ao investimento que a Red Bull tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Tu sentes que o facto, mesmo não sendo agora piloto de Red Bull e teres sido tu a decidir não ser, dizeres quando vais a qualquer lado, eu fui um dos júniores da Red Bull, ainda paga dividendos? Como assim? Na perspectiva de tu seres bem visto por teres sido um piloto júnior da Red Bull? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que há um pedigree em ter sido piloto da Red Bull, porque são todos muito bons. Tens pilotos maus. Porque, exatamente também como a razão pela qual eu saí, porque numa fase inicial, eu nunca me vou esquecer desta conversa informal que ele teve, o Dr. Marko, que vinha, estávamos na Áustria, numa semana de treino físico,
e o Dr. Mark veio e nós estávamos a jantar, eu e mais 10 pilotos da Red Bull Junior Team, e ele veio e muito frio e calculista e eu, então meninos, tive agora uma reunião hoje, uma reunião com o Gerhard Berger, na altura que era Toro Rosso, e nós concordámos e que a Toro Rosso vai ser só para a Junior Team. Portanto, a Junior Team são vocês, portanto só depende de vocês chegarem à Fórmula 1 ou não. E aquilo, para mim, português, sendo de Coimbra, sendo que, sabes, só queres ouvir isso, que é, só depende de ti chegar à Fórmula 1. Uau! Isto é um sonho. Uau! E dá-te uma... E nem sequer há a questão do cheque. Não, né? O só cheque depende não de ti. tem Se importância. tu ganhares, vais à Fórmula 1. Uau! Eu só tenho que fazer isso? Só tenho que ser o melhor em pista? Porque para nós temos que ser muito mais. Temos que ser muito mais. Temos que ter o lobby, temos que ter a oportunidade. Muitas vezes tu não tens a oportunidade e só queres ter a oportunidade. E, portanto, vivi mesmo os anos de sonho profissionalmente, de vou-me dedicar ao máximo, não há nada. E eu lembro-me de ter abdicado muitas coisas pessoais, de não, isto é o meu momento. E isso é engraçado. Mas depois, quando cheguei mesmo lá acima, quando eu tinha sido o melhor piloto rookie da World Series, tinha sido no ano anterior, ganho 2 campeonatos, tinha sido o piloto junior team, o que mais ganhou, mas depois começava a haver políticas, porque é sempre há qualquer coisa a mais. E então, mas não está nada no contrato em que eu tenho que ir para o Japão. Porquê que eu tenho que ir para o Japão? Então, são outras coisas. Mas, portanto, tu vais para ali. E é claro que na altura não havia este mundo globalizado das redes sociais em que tu hoje sabes, ao segundo, quem é que fez a melhor volta no treino livre da manhã, no Japão, numa cidade que não percebes patavina. Pá, é incrível. E, portanto, ontem teve o meu colega de equipa nos Estados Unidos, na Flórida, do Ricky Taylor, e paga na ultrapassagem que tu fizeste no campeonato da Caterham. É isto que nós estamos a viver. Exato. Na altura não existia. Portanto, antes de eu morrer na praia, a ir para o Japão sem bilhete de volta, o Nuno Conceiro, com a sua experiência, é alto, que aqui já não te vou apoiar mais. Apoiaram-te até aqui, já estão a começar a meter para ali. Ok, vamos sair de cena, porque é uma morte anunciada. E assim foi. São coisas diferentes. Vamos para a tua temporada no Campeonato IMSA e também no WEC. Começaste o ano com, deixa-me usar a expressão, um triunfo roubado em Daytona. Gostou-te mais perder na pista ou saber depois que a outra equipa à cura, e acredito que vocês também já desconfiassem, tinha ido, digamos, além das regras? Gostou-te depois de saber que tinha havido falcatrua com os pneus, não te terem dado a vitória? Gostou e vou-te dizer que este ano para mim foi muito, muito, muito duro por essas relações políticas externas às corridas. Olha, vai na volta, são aquelas coisas que às vezes o Kalle e o Verstappen não estão para lidar porque já não precisam. Que é, não são corridas, já começam a ser transcendentes às corridas, que é, ao fim e ao cabo, eu vim de trás e consegui chegar a segundo e aquele desespero de vou ter que tentar fazer qualquer coisa e de passar na curva 1 numa repartida, mas depois é o meu colega de equipa, na cura, eu não posso bater com ele. E de fazer o melhor para a equipa, mas depois ele estava ilegal deliberadamente. Quando eles me disseram, eles acho que calhar estão ilegais, eu, está bem, mas eu juro que é uma coisa é tu estares ilegal de meio quilo, gasolina a menos, o fundo de plano se calhar foi melhor de gasto. Eu compreendo isso perfeitamente e já me aconteceu no passado. Por acaso acho que nunca me aconteceram, mas pode acontecer amanhã, que é arriscar para a performance. Isso acontece. Passas por cima de um corretor em que desgastou e depois deu-te um fundo de plano um bocadinho diferente. E isso acontece. Agora, deliberadamente, tu fazeres uma estratégia um mês antes, sabendo que vais ganhar, fazeres um setup de um carro em função de um carro ilegal, isso é maldade. Isso é quereres passar aquela linha da seriedade. Não é a zona cinzenta do regulamento. Zero. Estamos muito para lá disso. E depois, então nós vamos ganhar a corrida. E quando tu esperas que durante essa semana
te digam qualquer coisa e depois há novos argumentos, há novas histórias, mas é para a semana, é para a semana. E como é que eles não anunciam isto? E não posso dizer nada porque ele tem o mesmo carro que eu e há a cura. Não foi nada fácil e portanto foi quase 2 meses. 7 semanas foi? À volta de 7 semanas nisto, quando tu pensas que vais ganhar uma corrida que só por si é das maiores corridas do mundo, que eu tinha ficado em segundo, contra um tipo que se foi completamente embora. Eu disse à minha equipa, eu pedi desculpa no fim. Desculpa, eu não conseguia chegar para ele, mas eu não sei o que é que me falta, ele apenas conseguia sair melhor, eu estava no meu melhor e eu vivia neste repeat de justificar, como fiz na minha vida toda, de justificar os meus sentimentos. E depois saber, mas a culpa não é tua. Mas porquê que não é minha? Eu tentei dar o meu melhor, se calhar nós sempre fizemos mal o setup do carro. Não, Filipe, para. Mas o que é que se passa? Eles não estavam legais. Uau! E portanto isso, e depois esperar as 7 semanas, e depois saberes que eles são penalizados, mas a vitória continua a ser deles, isto para um europeu não faz sentido nenhum. Porque lá nos Estados Unidos até parece que faz, mas acho que vai deixar de fazer. Sim, quem ganha na pista não pode perder. Para o espectador é complicado justificar que quem viu ganhar depois não é o vencedor. Enfim... É o NASCAR, aí é a família France. Eu só acho que o que se fazia anteriormente, porque acho que eles faziam isto antigamente, não quer dizer que seja hoje em dia praticável, não está correto. No mundo de hoje em dia não parece aceitável. Não é aceitável, porque depois era como diziam depois nas redes sociais. Filipe, não te preocupes, já sabemos como é que vamos ganhar Daytona em 2024. Tu vais com um GP2, com um World Series, com um Fórmula 1, vais ganhar a corrida garantidamente. Vais levar uma penalização, mas não tem mal, mas ganhaste. Ganhaste a corrida. Ou seja, que é isto? Por falar em vitórias, este foi um ano sem vitórias no IMSA, mas mesmo assim estavas na luta pelo título na última prova, até que veio a mala pata habitual do Filipe Albuquerque em Rua de Atlanta. Exatamente. Há ali uma relação difícil com a pista. Não sei como é que isto vamos virar isto ao contrário. Não consegues. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Já fizeste a paz com o incidente? Sentes que foste precipitado? Sabes que eu bati e fiquei com dores e momentos logo a seguir, perdi o campeonato. E começo logo em autoanálise, de autocrítica, de o que é que eu podia ter feito, como é que eu acabei aqui. Mas eu logo desde o início eu acho que ele me mandou fora. Eu acho. Vou precisar de ver. Porque eu sei que ali não se passa por fora, naquela curva. Não faz sentido. Vamos muito rápido, não se passa por fora. E depois fui analisar a curva em si e o momento. Em que numa primeira volta eu fico por dentro, porque nem sequer quero para ir para fora. E na volta a seguir eu vou por fora, só para ficar ali. O que é que eu queria fazer? Eu queria travar normalmente, travar um bocadinho mais cedo, em que ele mas vai largo exatamente onde ele acabou. Tenho que travar tarde, mas está por dentro. Mas depois faço-lhe a tesoura, porque depois estou por dentro para a curva 3, que é pelo lado direito. E eu fui surpreendido, porque eu faço a curva toda, nós chegamos ali a cerca de 260, 270, travamos para os 220 e vemos a curva com velocidade mínima a 210. E eu estou a dar os factos todos. Que eu, quando ponho ao lado dele, o carro dele está um bocadinho aqui à minha frente. Eu tenho aqui a porta do lado direito, que nós nunca olhamos porque para um carro protótipo é muito no ar. E então, eu quando vou aproximar-me do ponto da travagem, eu deixo de ver o Pipo Derani. Ele fica para trás. E eu, onde é que ele está? Onde é que ele está? E então, eu fico a olhar para a porta do lado direito, eu já nem estou a olhar para a curva. Eu fico a olhar para a porta do lado direito, vazia, não há ninguém lá. E eu sei que ele está aqui a algures, mas não sei onde. Se está meio carro, está numa roda atrás. Sei que ele não está ao meu lado, porque eu não o vejo na janela. E, entretanto, eu sei que ele está aqui a algures, olho para o espelho, só vejo as luzes, porque o espelho não consegue ver. Na câmara de trás também não o vejo. Portanto, eu não sei onde é que ele está num ponto morto. Então, o que é que eu faço? Atenção, tens que ver isto. Temos de ver isso em meio segundo. Exatamente, em meio segundo. A conversa que dura quase 1 minuto é meio segundo. Meio segundo. Ok, ele está aqui por dentro, eu tenho que lhe dar espaço.
eu tenho que lhe dar espaço, que essa é a minha responsabilidade. E, portanto, eu começo a ir por fora, sem travar, ou melhor, a abrandar, e a ir por fora e a reduzir. Eu até vou para a terceira, que é a curva que eu faço em quarta, vou em terceira, e eu, bem, ele não está a aparecer, se calhar ele travou cedo demais. Ele travou cedo demais, que eu tenho a certeza. E ok, vou começar a acelerar, e ele, pumba, bate-me a primeira vez, e eu, ok, estás aqui, não há problema nenhum. E ele passa-me pelo carro todo e vai completamente para o corretor, coisa que ele nunca foi. É uma curva que tu vais tão rápido, se vais ao corretor, tu não consegues voltar. Não tens linha depois. Não tens linha. E, portanto, foi deliberado. E eu depois estive a ver os onboards e passa muitas vezes na televisão o meu onboard, que é, eu vou e tento passar por fora. Eu não tento passar por fora. Ele trava cedo demais, e eu depois pedi à equipa, com algum receio, porque eu tenho que contar a verdade a mim próprio. Eu pedi à equipa, podem-me dar a telemetria da minha volta normal para uma volta em que eu estou por fora? Porque eu acho que travei mais cedo, mas eu gostava de saber quanto, ou se calhar até nem travei mais cedo. E eles dão uma telemetria e eu travei 20 metros mais cedo que uma volta normal. 20 metros, portanto quer dizer que ele travou cerca de 30 a 40 metros mais cedo. Portanto, e eu depois vejo no onboard do carro dele, que tenho que ir às imagens, tive que pedir ao Ricky Taylor para me passar o onboard, e ouvir aquilo com ouvidos de ouvir, que é, ele levanta pé, quando me vê à frente, e repara, ele está sentado do lado direito, ele vê o meu carro a aparecer aqui, portanto, ele vê-me pela roda dele, pelo lado dele, que está aqui a janela, e vê-me à frente, com espaço. Então o que é que ele faz? Ele acelera 3 vezes antes da curva para ir bater em mim. E, portanto, ele percorre o meu carro todo. E depois, quer dizer, foi deliberado. Ok, as coisas acontecem, e uma pessoa depois espera que nós já estejamos longe demais. Eu já fui longe demais, não sou nenhum anjinho, não sou. Mas O teu companheiro de equipa já foi longe demais contigo? Mas eu acho que depois temos que ser humanos, temos que ser crescidinhos, já não somos crianças, não temos 20 anos, não temos, enfim, o Pipo já é pai, que é, apesar de tudo, estás bem, a parte humana, em que nunca tive uma mensagem dele. Tive da equipa toda, equipa que eu conheço muito bem, Tu correste? que eu corri, tive uma mensagem do colega de equipa dele que eu nunca falei com ele na vida, no Instagram, a perguntar, olha, estás bem? E, portanto, não ter uma mensagem dele e depois, nas notícias, na conferência de imprensa, ele dizer o Filipe arriscou demasiado, ele não necessitava fazer aquilo com uma hora para acabar. Então, mas espera aí, mas foi ele que bateu em mim, mas então se temos uma hora, porquê é que me mandaste fora? Eu acho que ele não me queria pôr no muro, mas o que é certo é que aquelas velocidades, tu devias ter noção que quando mandas alguém para a relva, isto pode acontecer. E, portanto, condeno a ação em pista, que não está correto, que, a meu ver, eu consigo desculpá-lo. Okay. Porque estamos num momento, no O calor... pós não. O pós é mais complicado de O aceitar. pós faz-me meter uma cruz e não aceitar qualquer tipo de atitude dele. Porque não pode ser, não posso aceitar. E depois saber do team manager que ele não te viu, e depois apanhei uma câmera em slow motion da cara dele olhar para mim, e depois, quando vê que eu estou aí de fora de pista, é que olha para a frente. Ou seja, nós fizemos os dois a curva, eu olhar para a direita onde é que ele está e ele olhar para a esquerda onde é que eu vou sair. Ou seja, não é correto. E depois, o campeonato também tem que se adaptar, que é, eles pedem-nos a telemetria do motor para ver se não ultrapassamos a capacidade de potência à saída da curva dos 750 cavalos, porque se faz 752, levas uma penalização. Então, e porquê não fazem o levantamento da telemetria do travão dele e depois ele acelerar antes da curva? Porque vão ver isso. Eu consigo ver na minha telemetria, basta pedirem a telemetria dele, tu vês o onboard, ele acelerar antes da curva. Portanto, enfim, acho que foi feio, foi mau para o campeonato, porque podiam ter dado uma penalização e ainda assim ele ganhava o campeonato. Sim. Portanto, estão a aceitar que este tipo de condução seja permitida. Ou seja, eu pergunto-me, eu como piloto que vou lá estar para o ano,
faço-lhe o mesmo? Eu não quero ir por aí. Mas é permitido. Sim, por aquilo que aconteceu. É que nós vamos nos aleijar a 250 a hora. Filipe, foi um ano sem títulos, com uma vitória em Sebring, nos LMP2 no WEC. E olhando para aquilo que temos à nossa frente, temos um troféu que para ti acaba por ser a grande vitória do ano. Lá está, é um ano estranho, sabes, que não ganha nada. Principalmente vindo da média que eu tinha com o Ricky Taylor, ganharmos bastantes corridas durante o ano, mas não ganhámos o campeonato, não ganhámos corridas. Mas depois, no fim, receber um troféu de piloto mais rápido, mais consistente no Campeonato do Mundo. É estranho. Mas eu acho que isto quer dizer muito também que muitas vezes as corridas é preciso ter a sua sorte. Não há campeões sem sorte. Faltou-me sempre por várias razões A ou B, ou se foi o rádio que deixou de funcionar, ou enfim, ou foi um acidente. A estratégia não foi a melhor. Ou a estratégia não foi a melhor, ou os outros lançaram uma estratégia super arriscada, como foi o meu Sport. Os nossos colegas de equipa decidiram não fazer uma paragem nas boxes nas últimas 2 horas e houve muitas bandeiras amarelas que o possibilitou de ganhar. Enfim, não ganhámos por isso. Mas pronto, relevo um troféu para casa, se calhar também para me lembrar desse ano. Olha, falando do WEC e falando do IMSA, quando é que as duas organizações resolvem de vez a questão do calendário? É verdade que Le Mans, as 24 horas já não são concomitantes com qualquer prova do campeonato IMSA, mas tu que estás dos dois lados, tanto no IMSA como no campeonato organizado pelo ACO e pela FIA, não ficas com a ideia, por vezes, que eles são apenas e só conhecidos e não mesmo amigos? Olha, é uma questão que eu tento falar com os dois presidentes de cada campeonato. Não fui eu. Não fui eu. Pois, exatamente, o problema é que nenhum de vocês faz com que não hajam coincidências. É um problema grande para os campeonatos hoje em dia, como há tantas corridas, tu tens um calendário que ainda por cima só funciona num período de tempo, porque em dezembro já não há, ou novembro ou dezembro já não há nada. É difícil para eles fazer um calendário que não coincida nada, mas ainda assim não consigo compreender como é que em 9 corridas coincidem 2. Não consigo compreender, mas são coisas que tenho nada a tentar combater. Acho que vai sempre o ego, vai ser sempre falar mais alto, porque não consigo compreender. Não há outra justificação senão o ego por ambos os campeonatos, ver qual é o deles é que é o melhor. Mas eu acho que falta de visão, porque não conseguem perceber que se os dois campeonatos forem ótimos, eles dois ganham com isso, e aliás o sucesso que eles têm é exatamente por causa disso. Portanto, vamos ter que esperar com o tempo e ver se os amolece. A Acura passa a ter o apoio da HRC, portanto deixa de ser uma estrutura totalmente americana, passa a ser de facto o departamento de competição da Honda. Achas que é o caminho certo para termos um Acura e termos a equipa Wayne, Taylor Racing, Andretti nas 24 horas de Le Mans, em 2024, não parece que seja verdade, mas em 2025? Sabes que eu sou um piloto e sou otimista, portanto, eu espero bem que sim. Eu acho que este é o primeiro passo, como já falei, hoje em dia é sempre tudo um bocadinho para lá das corridas, para lá para lá do lógico, e há sempre algumas razões políticas, e uma delas era essa, ou seja, meterem uma marca que eles decidiram só criar nos Estados Unidos, correr além fronteiras, que é na Europa, no mundo inteiro, uma marca que só se vê nos Estados Unidos, não faz sentido e, portanto, como é que vão conseguir mudar ali essa logística interna, principalmente dos japoneses, que se não faz sentido, então não se faz. Faz sentido em termos internos, não Sim. lógicos, porque o carro é tão bom para ir a Le Mans. E assim é as coisas. Portanto, eu espero que em 2025, porque é preciso fazer o campeonato todo, haja um carro Acura Honda, chamemos-lhe Honda, a correr no Campeonato do Mundo. Tu vais repetir o campeonato IMSA com a Acura, com a equipa do Wayne Taylor, vais estar no European Le Mans Series com a United e Le Mans. Bom, o que é garantido certo neste momento é mesmo a Acura, que é o meu projeto principal, e correr nos Estados Unidos, a fazer o campeonato americano. Quero, em paralelo, fazer o European Le Mans Series, que é possível, principalmente no próximo ano, que vão libertar outra vez a potência toda e o potencial todo daquele LMP2. Como e não há provas concomitantes. E não há coincidências, portanto isso também é ótimo. E depois também por ser a melhor maneira de ter uma equipa competitiva para fazer Le Mans. Ou seja, Le Mans
Este ano, os LMP2 não estão a fazer o Campeonato do Mundo, mas vão correr em Le Mans, nas 24 horas de Le Mans, os LMP2. E a maneira para lá estar melhor é com uma destas equipas que está a fazer o European Le Mans Series. Vão ser só 15 carros, vai ser muitas equipas a tentar conseguir uma entrada. Quero acreditar que a United vai se meter um carro e eu vou lá estar, portanto quero correr em LMP2. A tua equipa no IMSA tem ligações à Andretti, hoje em dia é Wayne Taylor Racing Andretti. Isso leva-me a fazer aqui um spin-off outra vez para a Fórmula 1. Como vês a recusa das outras equipas da Fórmula 1 ao projeto Andretti? E vês a Cadillac, ou se quiseres o grupo General Motors, verdadeiramente empenhado nesse projeto de Fórmula 1, com capacidade, com vontade para estar nesse projeto, tu que já trabalhaste diretamente com eles, com o carro do IMSA? Olha, eu acho que em relação às equipas não quererem mais um, é exatamente como as crianças, quando têm um bolo, não querem dividir não o querem bolo. partilhar com o terceiro irmão. Mas daí a ter preciso ser um pai e ver o melhor para todos. E portanto tenho que ensinar a partilhar. E é o que está a acontecer aqui. Eu ainda não percebi ainda bem se vai fazer o campeonato, vai fazer Fórmula 1 ou não vai, porque está tão politicamente engatado ou complicado a resolver isso, porque a FIA já aprovou, mas depois a FOM não quer, porque são as equipas, mas então... A Liberty também está numa posição de alguma incerteza. Mas vês, quando estás nos Estados Unidos, e certeza absoluta que isso faz parte das conversas, vês a General Motors, através da Cadillac, verdadeiramente empenhada? Não sei, não te sei dizer. Sei que, inicialmente, a General Motors só queria patrocinar o carro. Nunca passou a ideia de fazer um motor de raiz, porque isso tem um custo inacreditável. Eles já estão envolvidos no projeto de protótipos, sempre estiveram envolvidos no Campeonato do Mundo e a fazer Le Mans com os Corvettes. Portanto, são programas dispendiosos. Claro que a Fórmula 1, fazendo um motor Fórmula 1, além de demorar uns bons 3, 4 anos, para não dizer mais, basta ver a Honda, quantos anos é que andou a gastar dinheiro, teve na McLaren, depois passou para a Toro AlphaTauri e depois passou para a Red Bull. A quantidade de anos eles têm andado a fazer motores novos, ano após ano, a gastar dinheiro, e só agora estão a colher os frutos, que quando já tinham dito, já tinham saído. Portanto, isto para dizer que vai ser um programa muito dispendioso, que eu acho que eles não queriam, mas que acabaram por serem empurrados para a Ford vai fazer, mas vocês não fazem. Está bem, nós também fazemos. Mas eu acho que eles não queriam muito ali inicialmente. Agora, pode ser uma coisa boa para eles. Pode ser uma coisa boa para eles. A Andretti está muito decidida a ir com as fichas todas, como se fosse póquer all-in. Temos que esperar para ver se essa telenovela acaba. Que é, ok, vocês podem fazer, vocês já passaram. O regulamento é inacreditável. A quantidade de pessoas que eles tiveram a contratar e demonstrar que estão a meter um carro em pista dentro de pouco tempo, mas que pode nunca correr, é uma loucura. Para não falar do FII de investimento de entrar na Fórmula 1. Não sabe até agora quando será. Para já, não. Não, porque supostamente são 200 milhões, mas as equipas se calhar querem negociar um valor superior. Vamos ver. Eu acho que esse número já foi ultrapassado há muito tempo. Eu também acho que sim. Outro dos teus patrões é o Zac Brown. Falam de Fórmula 1. Sabes que eu este ano não estive com ele. Portanto, não sabias com o Mika Hakkinen que o MCL60 ia ser muito competitivo depois da Áustria. Exatamente. Só o Mika Hakkinen é que sabia. Exatamente. Portanto, não sabia. Não tiveste inside. Apenas vou-lhe mandando às vezes umas mensagens, vamos falando às vezes, mas lá está, ele deve estar tão ocupado também, porque ele não é só CEO da McLaren. Fórmula 1, depois também tem as ações na United, que é onde eu estou a correr, e depois ainda vai correr aos fins de semana, que tem muita sua piada. Olha, nunca pediste ao Zac Brown para te deixar fazer um teste no McLaren de Fórmula 1? Não daqueles lá da coleção deles, dos antigos, destes? Não, eu quero andar no da coleção deles, que eu aliás já falei com ele, eu já andei com alguns deles. Tive para andar no Williams do Jack Villeneuve, se não me engano, que é o que ele tem, ou o que ele tinha. E ele vai para fazer um shakedown e teve lá um problema numa cabelagem que não pôde andar mais e eu ia andar a seguir. Foi em Aragon, mas depois andei com um V8, andei com um Porsche de Le Mans que ele tem também, que é o IMSA. O IMSA.
962. 962, eu peço, o pior pessoa para dizer as siglas dos carros, desculpa-me. E andei no V8 Supercar do australiano, que é inacreditavelmente, aquilo é inacreditável. Eu dei 340 no carro e atingi o limitador e eu pensar que há 200. Portanto, Bathurst 1000 é a próxima prova? Por causa das corridas das pistas, gostava muito de fazer Macau, gostava muito de fazer Nürburgring. Mas tu nunca fizeste Macau? Eu nunca fiz Macau. Nürburgring e Macau e Bathurst são as 3 pistas que eu um dia gostava de correr na vida. Olha, atrás de ti está um carro de coleção, por acaso é do Filipe Albuquerque. Conta-me a história desse carro. Olha, a história é engraçada. A história era do meu pai, o carro, e ele, quando adoeceu, decidiu, ele tinha também um Tri-S, e então deu ao meu irmão o Tri-S e deu-me a mim o Alfa, e então eu guardei-o sempre. E então, há uns tempos atrás, quis dar-lhe uma pintura, mas depois, eu sou tão perfeccionista e estou acostumado a olhar para o meu carro de corridas, em que tem que estar imaculado, senão eu vou ter como o meu mecânico, porque é que está assim? Portanto, eu quando entrei exatamente aqui dentro desta oficina, é só para pintar, porque o resto está bom. E hoje és sócio da oficina. Exatamente. Acabei por Ok. não só ser sócio da oficina, para gastar 90% mais no carro que o que eu queria gastar. O carro, na verdade, hoje está imaculado e divirto-me muito a andar, e como as minhas filhas também gostam de andar, que é o carro vermelho, e portanto tenho um gosto muito grande. Cold bar, não. Não. É um carro original. A única coisa que lhe meti foram umas jantes e algumas peças, curiosamente, e esta parte tem alguma piada, que comecei a falar, eu estou a recuperar agora este carro, e então a falar na altura na United, nós temos lá algumas peças disso, porque o Zec teve um desses carros, mas era o todo em alumínio, Sim. que só a diferença é 90 vezes mais caro o carro, mas pronto, é outro patamar. Tenho lá uma quantidade de peças desse carro, porque o Zé vendeu o carro dele e deixou lá as peças. E eu, olha, eu trago-te isto tudo para Portimão, numa das corridas, e então eu fui para baixo, e a Joana também ia para baixo com as miúdas, não, tu vais num carro à parte que eu venho com o carro carregado. E então eu vim de lá com 4 jogos de pneus, com jantes, com pneus, com travões, com suspensões, que está neste carro. Um Alfa Romeo Eu acho que o Zac 2000 ainda hoje GTV. não sabe, sabes? Para mim tem um significado especial. Quando eu comecei a ver as corridas, era o carro que ganhava as provas do Grupo 1. Exatamente, pronto. E portanto, para mim tem eu um hoje, significado quando ando especial. no carro, tenho um gosto inacreditável. Primeiro, estar à chave, que já é coisa que começa a desaparecer. Depois, eu ainda andei de motas, ainda andei de karts, sei o que é um carburador. Portanto, ter que esperar que a gasolina chegue aos carburadores. As minhas filhas ficam logo, pai, o carro não está a apagar. Calma, tens que estar muito carinho a este Tem carro. timing, E então tem ele lá timing. chega, começa e depois engasga-se isso tudo. E portanto, tudo isso para mim é espetacular. Olha, para acabar, o que falta ao Filipe Albuquerque como piloto? Pergunta 1. Pergunta 2. E depois de arrumar o capacete? Vês-te como diretora de equipa? Vês-te como comissário piloto na Fórmula 1, por exemplo? Vês-te com funções governativas no desporto? Ou a fazer outra coisa? Ou até a fazer rigorosamente nada? Uau, tanta pergunta. Vamos começar. Qual era a primeira? É o piloto. O que te falta? O que é que me falta? Se for a ver mesmo, não me falta nada. Estou mais do que realizado, ganhei muitas corridas, ganhei campeonatos. Agora, sendo a minha parte competitiva, falta-me tanta coisa. Falta-me ganhar o campeonato do IMSA. Acabei 3 vezes em segundo lugar, seguidas. Falta-te ganhar uma à geral. Falta-me ganhar Le Mans geral, falta-me ganhar Sebring e falta-me ganhar Petit Le Mans. Estas 4, com grandezas ligeiramente diferentes, mas o campeonato do IMSA claramente tenho que o conseguir. E Le Mans tenho tido uma história infeliz por as minhas primeiras 2 Le Mans foi com um carro espetacular a ganhar à geral. Sentiste em 2014 e em 2015 que podias ganhar? Em 2014 acabou cedo demais, não é? Acabou Em logo no final da primeira 2014 hora. senti que, deixa ver como é que isto vai ser, e vai ser conhecer a corrida. Sendo que, nunca mais me esqueço, que quando o Tom Christensen estava a entrar para o carro, diz boa sorte e digo-te isto porque eu sei que podes ganhar a corrida. E, portanto, foi engraçado. E estava a andar muito rápido nos 2 anos que eu corri com a Audi e, sinceramente, mais no segundo ano, senti mesmo que podíamos ganhar aquilo. O pós-corrida, o pós-piloto, Pós-carreira de pós-carreira, eu não quero
Já me têm vindo a perguntar e já tenho muito a pensar nisso também. Mas eu acho que a partir do momento em que eu começo a pensar, começo a assumir este papel. Ok. E eu não vou querer assumir este papel. Eu tenho muito para dar. Eu quero conquistar primeiro o que eu tenho a conquistar. Vou ser piloto e é só este o meu plano que eu tenho. É o plano A. Não posso ter plano B. Não. O plano A é ganhar. A ideia, por exemplo, de assumires no futuro um cargo de direção numa entidade federativa não te entusiasma? Mas eu acho que isto tudo tem timings. Acho que numa fase inicial, se calhar gostava mais de estar ligado a uma equipa e continuar a ganhar. Depois, mais tarde, se calhar encaminhar para que lado é que... Porque, repara, eu depois vou continuar na mesma a tentar, como faço hoje em dia. Falo com o John Doonan e é super engraçado, o presidente da WIMSA. Eu disse-lhe, John, eu não percebo porque é que vocês têm 2 campeonatos, um que é o campeonato inteiro, e depois tens dentro desse campeonato um endurance que tu podes ter 2 ou 3 pilotos, mas no entanto tu não fazes o campeonato sem fazer 3 corridas com 3, mas não é obrigatório. Mas este piloto que fez 3 corridas, mas que te faltou uma porque não é obrigatório, não é campeão. Está errado. E ele, Filipe, estás agora a dizer isso? Tens toda a razão. E tenho andado a lutar com isto, que até com o presidente anterior, não levanto pé, mas ganhei este ano a guerra. Eles mudaram a lei. Mudaram a regra para a próxima. E, portanto, isso foi a minha guerra de 4 anos. Não te vês a não fazer nada? A minha mulher já sabe. Eu nunca me vou reformar. Parar é morrer. Nunca. E é assim que paramos esta entrevista feita podcast F1 na Sport TV com um convidado muito especial, o Filipe Albuquerque, neste espaço da Autoforum. Obrigado por ter estado desse lado. Outras entrevistas, outros podcasts para acompanhar também na Sport TV no futuro. Então até lá.